Tu és o Deus, pois só Tu és o Deus eterno e Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos felizes essa noite por estarmos aqui com os irmãos, conhecendo mais uma parte do povo de Cristo que vai morar no céu. Queremos louvar a Deus pelo privilégio de estar nessa casa, o convite do nosso irmão, agradecer a Deus pela confiança do pastor, do ministério dessa casa, e louvar ao Senhor por tudo que já temos visto, temos ouvido e que Deus tem feito nessa casa, amém? Sem demoras, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Quando nos foi passado o tema, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração e eu quero compartilhá-la com você esta noite. Um tema bem propício ao que temos vivido, sobre provisão nos últimos tempos, e coisa que crente entende é de provisão, né? A gente entende de provisão, ver o que o Senhor faz. Eu tive o privilégio de já nascer nos caminhos do Senhor, então a minha vida toda eu sei o que é Deus prover. E eu creio que você nessa noite também sabe o que é Deus prover, porque só estamos aqui essa noite porque Ele proveu a vida e o sustento para você entrar por essas portas. Livro de Ruth, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1 em diante, que diz assim: Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, e um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos, e o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa era Noemi, e o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe, e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com os seus 2 filhos. E eles tomaram para si a esposa das mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa, e o nome de outra Ruth. E eles habitaram ali na terra por cerca de 10 anos. E agora você pula para o versículo 21, e após isso você pode se assentar. Versículo 21, Noemi vai dizer assim: Saí cheia, e o Senhor me trouxe de volta para casa vazia. Por que então me chamais de Noemi, vendo que o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido? E você sente glorificando o nome do Senhor. Essa noite, estou aqui com a minha esposa. As 2 bênçãos ficaram com a avó. Filha de assembleano, bem pentecostal, já sabe no culto. Então, como estivemos hoje na ceia pela manhã, chegamos em casa um pouco tarde, elas ficaram com a avó descansando um pouquinho. Mas vamos ao texto. Quando nós vemos logo o início de Ruth, o final do livro de Juízes, você vai ver que Israel está vivendo um período histórico. Josué havia descido à sepultura, sucessor de Moisés, e agora o povo está sem um líder efetivo, está sem um governante efetivo diante do povo, diante desta nação que havia entrado e possuído a terra que o Senhor havia dado por herança. E a Bíblia vai dizer que neste período onde Josué falece e não há um rei efetivo em Israel, o Senhor vai estabelecer o tempo dos juízes. E o que seriam juízes? Seriam homens ou até mulheres, como você vê Débora, que se levantam em favor do povo de Israel para julgarem esta nação. E esses juízes vão ser responsáveis de levar a correção ao povo ou trazer o povo de volta aos caminhos do Senhor. Israel, como você bem sabe, por diversas vezes se corrompeu, deixando ser levado pela sua natureza pecaminosa, e vai se desviar dos caminhos do Senhor, vai se esquecer do Senhor e do que o Senhor havia provido. E por isso ia se prostrar diante de outros deuses, se prostrar diante de povos pagãos, fazer aliança, e o Senhor levantava um homem de Deus ou uma mulher de Deus com mão forte para trazer o povo de volta à sua presença,
para trazer o povo de volta aos caminhos do Senhor. E não diferente de nós, o Senhor ainda continua fazendo isso hoje, por diversos momentos que pensamos em coxear, porque o salmista vai dizer que os pés dele, quando ele olhou para o ímpio, o pé dele quase tropeçou e caiu, mas o Senhor deu livramento. Então a nossa natureza, diante de tudo que vivemos, é olhar para um lado, é olhar para o outro e às vezes questionar a provisão de Deus, mas sempre haverá alguém, sempre Deus levantará alguém ou uma circunstância para te lembrar que só há um Deus em Israel, e esse é o Senhor desta casa, é o Senhor da sua vida, e Ele é o único provedor. E o Senhor vai levantar esses juízes, e nesta época dos juízes, a Bíblia vai dizer que houve grande fome em Israel. Houve uma grande crise, um momento de tribulação, um momento de angústia, um momento de dor. E esta crise vai se estabelecer nesse período, aonde cada um fazia o que queria em Israel. Se você ler Juízes no capítulo 21, no último versículo 25, você vai ver que o texto termina, e cada um fazia o que queria da sua vida. Cada um seguia o seu caminho. E diante desta crise, diante desta necessidade, diante do desespero que abate Israel, algumas famílias terão que tomar decisões. Algumas famílias terão que debater, terão que lutar, terão que sobreviver diante de uma crise. E todos nós na nossa vida passamos por diversas crises. Você enfrenta a crise financeira, você enfrenta a crise no seu casamento, você enfrenta a crise nos seus filhos, você enfrenta a crise na saúde. O crente, a sociedade, o ser humano enfrenta a crise todos os dias. Estamos vivendo uma crise global, seja de saúde e econômica. Estamos em guerra, estamos vivendo em crise, e nós precisamos reagir diante desta crise. Nós precisamos reagir diante do dia mau. Precisamos reagir diante da guerra que se aproxima. Precisamos tomar uma decisão diante da guerra que se inicia. E nessa noite eu vim aqui trazido pelo Senhor, e eu quero debater e falar com você que a crise pode chegar na tua casa, a crise pode até bater na sua porta, como já bateu muitas vezes na minha, mas o que vai definir a tua vida diante da crise será a decisão que você vai tomar. A crise chega, a fome chega, a notícia ruim chega, o dia mau chega, mas o que fará a diferença entre o que serve e o que não serve, o justo e o injusto, será o teu posicionamento diante do dia mau. Deus me trouxe aqui, não é para te dizer que a sua vida será flores, mas é para dizer que no dia mau, Deus será o teu provedor. No dia mau, haverá provisão de Deus para a tua casa. No dia mau, haverá sabedoria de Deus para a tua vida, para saber lutar esta guerra. A crise agora que chega diante de Israel é a fome. Contra a fome, não tem muito o que fazer, porque o alimento é algo básico para sobreviver. Infelizmente, hoje em dia, um arroz, um feijão, se tornou um artigo caro para algumas famílias, infelizmente. Mas é o básico para sobreviver. Este povo dependia do alimento, dependia da provisão para sobreviver, para trabalhar, para sustentar as suas famílias e para cuidar dos seus animais, que era o meio principal. Então, se a fome chega para o ser humano, ela chega para todos os outros seres vivos. Então, a fome agora não está afetando o ser humano somente, está afetando toda a nação de um âmbito geral, porque tudo padece. Tudo morre sem o alimento básico, sem a sobrevivência. É o fundamental que vai faltar agora em Belém. A casa do pão vai ter falta de pão. E às vezes a gente acredita que porque a gente é crente não vai ter falta.
A gente acredita porque a gente serve a Deus, a gente bate no peito e diz, eu te sirvo. Não pode acontecer isso comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, vai acontecer sim com você. O que sucede para o ímpio, sucede para o justo. Seria tão bom se a nossa vida fosse um mar de rosas, sem luta, sem prova, sem tribulação, sem doença, sem nenhum perrengue, nenhuma conta atrasada. Mas infelizmente a gente passa por tudo isso. E agora esta nação está enfrentando uma crise terrível. Está faltando pão na casa do pão. E algumas famílias diante dessa crise vão precisar se posicionar. Vão precisar saber como guerrear esta guerra. Vão precisar ter a direção do Senhor para saber o que fazer. E diante dessa crise, como nós lemos aqui no livro de Ruth, uma família, onde o chefe dessa família era Elimeleque. Este homem, diante desta crise, vai assentar em seu coração, pegar Malom, Quilion, seus filhos, Noemi, sua esposa, e se mudar da casa do pão, se mudar de Belém, ir para outras terras, para a terra de Moabe, para que pudesse sobreviver temporariamente, porque se você leu no versículo 1, vai dizer que ele vai temporariamente morar em Moabe. Quem vai temporariamente pretende voltar. Então ele vai com a intenção de ir para Moabe e quando as coisas melhorarem, voltar para Belém. Mas você não vê no texto o Senhor ou o autor dizendo que em meio à crise, Elimeleque orou ao Senhor pedindo direção. Você não vê no texto dizendo que o Senhor deu essa direção a Elimeleque. Ele simplesmente vai assentar no seu coração, ir embora para fugir da guerra, fugir da fome e voltar quando todo o problema estiver resolvido. Mas nós precisamos ter o discernimento que há tempo para todas as coisas, como está em Eclesiastes 3. E certamente há um tempo de se afastar, é um tempo de fugir, mas precisamos entender quando o tempo é de permanecer, guerrear. Tem que entender quando é o tempo de se colocar na posição e dizer, eu não saio de Belém, se é para passar a prova, eu passarei em Belém, se for plantar em Belém, tudo está dizendo que não importa, eu vou permanecer na casa do pão, tendo pão ou não, eu vou permanecer no propósito, enquanto Deus não diz, sai, eu permaneço. Eu preciso entender quando eu devo ir, mas quando eu devo permanecer, enquanto tudo for desfavorável. Quando você vai ver Isaac, ele cava os poços, todos estavam indo embora porque estava havendo fome na terra, mas Isaac decide ficar na terra, mesmo tendo fome, e a Bíblia vai dizer que ninguém prosperou, tanto quanto ele na terra no dia da aflição. Na tua aflição, permaneça no propósito, porque você vai prosperar como ninguém. O que nos faz prosperar não é a terra que eu estou, mas quem é que está comigo na terra. Eu posso estar numa terra que plantam e não colhem, eu posso estar numa terra que todo mundo está indo embora, mas se eu estou na direção, eu vou prosperar. Então por que você vai fugir agora? Por que você vai decidir sem a permissão de Deus ir embora da casa do pão? Se Deus mandou permanecer, Atos 2, permanecer em Jerusalém até que seja revestido de poder, só vive promessa quem permanece. O que acontece é que queremos receber, mas não queremos permanecer no propósito. E se você se mostrar frouxo no dia da tua angústia, pequena será a tua fé. Então combate o bom combate, suporta este tempo, porque Deus vai mudar o cativeiro. Há um tempo para tudo. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Mesmo no dia da escassez, eu nunca vi. E a nossa irmã testemunhou a prova viva disso. Só que o que acontece é que a gente quer fugir. E aí chega o dia mau na sua casa, você quer ir embora.
Chega o dia mau e você não sabe como lidar com o filho. Chega o dia mau e você já quer desistir do casamento. Chega o dia mau e você já não quer mais congregar. Chega o dia mau e você não tem mais força para nada. E acontece uma crise, acontece uma briga. Chega alguma coisa que era imprevista e você não sabe como agir. E em vez de orar e pedir, Deus, o que eu devo fazer, você toma decisões. E tem gente que está fugindo para sobreviver, mas é nessa fuga que está morrendo. Tem gente que diz, eu vou fugir e eu volto, mas talvez não dê tempo de voltar. Eu preciso te alertar nessa noite. Tem horas que Deus vai mandar você se esconder, vai ter que ir para a caverna, mas tem hora que vai ter que guerrear. Vai ter que dobrar o joelho, vai ter que orar a casa inteira, vai ter que expulsar o adversário, vai dar o de louco, mas o diabo não entra. Porque crente é doido. Quando começa a prova, a gente unge porta, a gente unge janela, a gente dá o lugar varão dentro de casa, que a gente é assembleano, mas a gente não perde batalha. Porque o meu general, ele nunca perdeu uma peleja sequer. Aquele que vai à minha frente, que quebra o arco, que corta a lança, que queima os carros no fogo, que faz Faraó perecer em meio às águas, esse nunca perdeu batalha, esse nunca perdeu guerra, esse nunca voltou sem a vitória, ele não é envergonhado e ele luta por mim, por você. Então por que você está temendo? Por que temes tu? O Senhor não diz ser forte e corajoso, porque lutarão contra você, mas não prevalecerão. Deus não disse que você estaria numa redoma intocável. Ele disse sim que teria luta, mas não vão prevalecer contra a tua casa. Não prevalecerão contra os teus filhos. Não prevalecerão contra o teu casamento. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Aleluias! E Elimeleque vai pegar toda a sua família, vai partir de Belém para Moabe. Não bastasse fugir, ainda vai para a terra estrangeira. Moabe era um dos filhos de Ló. Filhos diante de uma situação pecaminosa, que vão se ramificar de Israel, vão estabelecer outra nação, e a cidade, por isso, vai passar a se chamar de Moabe, e o seu povo moabita. Esta cidade, por mais que tivesse um grau de parentesco com Israel, não era de Israel, pois adoravam deuses estranhos, deuses pagãos, pessoas corrompidas, pessoas que não tinham temor a Deus. Então vale a pena lembrar que tem gente que tem parentesco, parece que é crente, mas não é crente. E tem gente que se refugia perto de gente que parece que não é crente, mas é estrangeiro. Faz aliança com quem não deve fazer. Estabelece moradia onde era só para passar e, se possível, nem passar. E está morando, está habitando, está tendo relacionamento. Está fazendo casa em Moabe e diz é temporário. Deus está dizendo não vale temporário. Moabe não é para nem estabelecer moradia. E diz que vai fazer aliança para sobreviver. Está cavando a sua própria cova. Vão para Moabe. Lembra que era temporariamente? Você leu comigo. O que acontece com Elimeleque? Morre. Para ele foi só uma viagem de ida, sem volta. Noemi fica viúva com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Malom e Quilion, depois de certo tempo morando por 10 anos em Moabe, um temporário de 10 anos, vão descer à sepultura. E agora, depois de tantos anos, Noemi vai ouvir que tem pão na casa do pão de novo. E ela decide voltar. Por isso que ela vai dizer, olha isso.
Elimeleque decide ir embora para preservar o pouco que tinha. E agora nem ele volta, volta sua esposa e ela diz: parti cheia, mas voltei vazia. Quem tenta prover com a própria mão dá nisso sem a direção de Deus. Tenta esconder o pouco que tem, mas vem o dia mau e como não está na posição, até o pouco que tem é levado. Mas aí você vê o crente fiel que no pouco Deus faz prosperar, no pouco foi fiel, e quando você vê, Deus prosperou, Deus multiplicou, e às vezes alguém chega a dizer sorte, é alguma coisa que aconteceu, não, é porque quem vive propósito, colhe milagre, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com molhos de alegria, enquanto você anda, enquanto você chora e planta, molhos de alegria estão sendo gerados no céu. E agora Noemi vai voltar vazia, somente com Ruth, uma de suas noras que decidiu ficar com ela. Só que quando você lê esse texto, que teve notícia que na casa do pão voltou a ter pão, é porque alguém ficou ainda na casa do pão. Para alguém de lá dizer que tem milagre, é porque alguém sobreviveu para contar o milagre. E aí eu vejo que alguém foi e voltou vazio. Mas eu vejo alguém que ficou no pouco e está contando agora que tem milagre para você, para você, para você, para você. Agora quem ficou está vivendo tanto milagre, tem tanto pão na casa, que agora pode mandar quem foi embora voltar, porque tem pão para todo mundo. Eu, nessa noite, escolho ser o que fica para contar a boa notícia para quem foi embora. Não seja você aquele que vai sem direção e não tem nem tempo de viver a provisão. Escolha ficar na casa do pão para viver a provisão que Deus tem para a tua vida. Deus tem provisão para a tua casa. Deus tem provisão no teu trabalho. Deus tem provisão na tua parentela. Haverá provisão. Mas o mistério é continua. Continua firme. Deus não tem prazer no que retrocede. Deus não tem prazer no que põe a mão no arado. E quando o bicho pega, larga o arado e vai embora. Ser crente é para corajoso. Ser crente é para quem tem fibra. E eu creio que você que está aqui essa noite tem fibra. É corajoso. Soldado valente. Então pense duas vezes em deixar a tua família. Pense duas vezes em largar tudo que Deus te deu. Porque hoje não está tão bom. Um dia Moabe já foi bom. Um dia Belém já foi bom para te abrigar. Um dia teu casamento já foi perfeito. Um dia teus filhos já foram bênção de Deus. Um dia o varão que tu escolheu, a varoa que tu escolheu, já foi a coisa mais linda do mundo. E o tempo foi implacável. Foi cruel. Os quilos chegaram. Mas continue na casa do pão. Será que vale a pena retroceder? Será que vale a pena ir embora diante dessa crise? Lembre-se que Provérbios 14, 12 vai dizer que há caminhos que o coração escolhe que parecem são bons, mas o final é morte. Infelizmente, tem gente que nessa crise que estamos vivendo, escolheu fugir para viver e infelizmente morreu. Morreu na beira do caminho. E eu não digo isso de uma morte física, porque o Senhor já nos exorta, não tema aquele que mata o corpo, tema aquele que mata a alma e pode lançar no inferno. O corpo, ele veio do pó, ele vai voltar para o pó. Não sei com quantos anos, mas ele voltará para o pó. Se Jesus não me levar antes, ele voltará para o pó. Agora o que importa é o meu espírito que tem que voltar a Deus. Ainda que Elimeleque morresse na casa do pão, seria mais honroso do que ir embora. Um exemplo? Estevão, apedrejado. Eu vejo os céus abertos.
Cristo à direita do Pai. Então pode tacar pedra, porque eu sei para onde eu estou indo. Nabote, me vende a tua vinha, eu não vendo. Jezabel manda matar. Não pense que Deus livrou Nabote, não. Nabote morreu, mas não vendeu o que era dele. Pelas coisas de Deus, vale a pena morrer, mas não negar a fé. Vale a pena permanecer. Vale a pena batalhar. Vale a pena ser um bom soldado. E eu digo isso com experiência. Minha esposa está aqui, não deixa mentir. Com a nossa primeira filha, quando nasceu, ficou 3 meses e meio internada na UTI neonatal. Passamos 3 meses e meio dentro de um hospital, sem saber como seria o nosso amanhã. Tudo pronto, preparado, alegria, paz de primeira viagem, e a gente sofre um imprevisto. O dia mal chegou na minha Belém. Só que no dia mal da minha Belém, eu preferi continuar no propósito. A gente liderava, ia pregar, ia dirigir culto, fazia o que tinha que fazer, todo dia no hospital, todo dia visitando, trabalhando, ia para casa fazer a obra, e Deus nos livrou e visitou a minha Belém, dando milagre, dando saúde, dando provisão, mas eu não saí de Belém. Quem é de Belém não nega a sua pátria. Então, o que está te fazendo ir embora? Quantos aqui querem viver a provisão de Deus? Eu quero viver a provisão de Deus. Eu preciso viver a provisão de Deus. Mas só vive provisão quem suporta o processo. A semente, para viver, primeiro ela morre. A semente é um grão morto. Ela não tem vida. Você jogar a semente aqui, ela não acontece nada. Agora, quando você enterra a semente, molha, cuida, ela cresce, tem vida. Tudo passa por um processo. Tudo passa por estágios na nossa vida. O estágio de plantar, o estágio de colher, o estágio de pegar os frutos, de se alimentar, lançar novamente a semente e o ciclo continuar. Então, por favor, não saia de Belém. Não saia da casa do pão. Não saia do lugar que Deus te colocou. Porque o preço por sair pode ser bem maior do que o preço por ficar. A provisão. Infelizmente, Elimeleque esqueceu isso. Porque se ele lembrasse disso, ele ia lembrar do Deus que desceu lá no Egito. A Bíblia vai dizer que Deus desceu no Egito e livrou o povo com mão forte. No dia mau, eu quero lembrar do Salmo 124, que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. O salmista no dia mau lembrou do que Deus já fez. Eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. No dia mau, se Elimeleque lembra de seus antepassados, ele lembra, lá no Egito, quando todo mundo estava cativo, Deus desceu com mão forte e tirou o meu povo da mão do adversário. Ele será o meu provedor agora também. Se Elimeleque lembra de quando caminharam pelo deserto 40 anos, mas não faltou maná, não faltou codorniz, não faltou alimento, a sandália não se gastou, a veste não se desgastou, ele tinha ficado. Se Elimeleque lembrasse de quem através de Josué fez o povo herdar a terra que Deus havia prometido, ele tinha ficado. Basta somente lembrar do que você já viveu. Basta somente lembrar do que Deus já fez na tua vida. Lembra de quando você saiu do Egito? Lembra que quando na caminhada nada te faltou? Lembra que na tua caminhada o dia era longo, as noites frias, o dia quente, mas nada te faltou? Lembra quando você entrou numa porta que ninguém dizia que você ia entrar, que você viveu coisas que ninguém disse que você viveria? Então não é agora que Deus vai soltar da tua mão. Não é agora, eu não consigo compreender como Deus foi comigo até aqui para dizer agora tu vais sozinho. Ele disse que estaria
comigo até o fim. Pois Jesus vai dizer, eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, e Ele estará convosco para sempre. Se o Consolador, se o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Ele é Deus, então isso quer dizer que Deus está comigo eternamente. Se eu passar pelo fogo, Ele não me queima. Se eu passar pela água, não me afoga, porque Ele está comigo. Daniel foi para a cova. Você vai para a cova, mas o leão não devora. Você vai para a fornalha, mas o fogo não queima. É isso que é andar com Deus. Não é não ter aflição, é ter socorro e provisão na hora da aflição. Isso é andar com Deus. Isso é andar com Deus. Isso é andar com Deus. Se você pudesse agora lembrar em segundos o quanto você já andou com Deus, eu tenho certeza que você lembraria de cada provisão. Do gosto do maná do deserto. Do gosto da água que jorrou da rocha quando você estava com sede. Tenho certeza que você lembraria da sensação que foi entrar na terra. Você pode lembrar aí agora. Chega de trazer a memória só derrota. Chega de trazer a memória só o dia mal e angústia. Você já viveu coisa boa o suficiente para lembrar que Deus faz. Acontece que o nosso subconsciente ele tem a capacidade de armazenar as dores. E o ser humano costuma lembrar da dor. Mas eu quero lembrar das alegrias que eu já vivi com o meu Senhor. Tem muita dor, tem. Seu contato chora, mas eu prefiro lembrar do dia que eu sorri, porque vivi uma promessa que Ele havia feito. Tem lágrima, oxe, muita coisa. Tem dor, muita. Ferida, cada cicatriz que você nem imagina. Mas também já tive cada cura. Já tive cada provisão, já tive cada refrigério, já tive cada milagre, já cantei cada hino da vitória após atravessar o mar vermelho com os meus pés sequinhos. Então é por isso que eu continuo crendo na provisão. Se coloque de pé por gentileza, a hora já foi, me perdoa, passei 5 minutos, pastor. A gente que gosta de falar, fala muito. Mas eu quero orar com você essa noite, com a permissão do pastor. Eu quero orar com você essa noite. Eu não vou convidar você a vir aqui à frente, mas eu quero que você ponha a mão no seu coração essa hora. Porque o Senhor falou claramente ao meu coração enquanto ministrava sobre mim esta palavra, que haviam pessoas que precisariam entender. Não é ouvir, porque ouvir todo mundo ouviu, é entender. Porque nem todo mundo que ouve entende. Entender que não é para fugir, mas que é para permanecer e aguentar mais um pocochito de tempo. Sabe o que é um pocochito de tempo? É um tempo bem pequenininho. Porque em breve chegará a provisão na tua casa. Em breve chegará a provisão de Deus na tua casa. O choro, ele dura uma noite, realmente ele dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu já vi crente chorar uma noite inteira, mas eu também já vi crente se alegrar pelo amanhecer, porque junto com o amanhecer veio o milagre. Eu sei que esta noite está demorando passar. Eu sei que o que você tem vivido tem doído. Só você sabe as lágrimas que você tem derramado. Só você sabe como tem sido esse tempo da semeadura. Só você sabe como tem sido doloroso a espera. Mas eu tenho uma palavra de ânimo para a sua vida. Voltará a ter pão na casa do pão. Pode ter chegado a esterilidade, pode ter chegado a sequidão, pode ter chegado o dia mau, mas Deus reverterá o dia mau em bênção. Deus reverterá a esterilidade em vida. Deus reverterá a sequidão em água sobre a tua terra. Sabe como Noemi termina? Ela volta para Belém dizendo que voltou vazia. Mas no final, Ruth se casa com o remidor Boaz. Aquela que não tinha mais nem família,
vai ter um neto e será a ama desta criança de Ruth. No tempo da aflição, quando tudo parecia ter acabado, Deus teve um recomeço. Quando tudo parecia ter chegado ao fim, Deus tinha um recomeço. O meu Deus, o teu Deus, é um Deus de recomeço. Feche os seus olhos. Para fechar essa. E agradecer-te por toda em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno. E é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo.